todos, bem-vindos. Eu sou a professora Sandra Simões. Eu sou a professora Helena Frazão. Vamos para a aula de português do terceiro e do quarto anos. Hoje é a terceira aula. Então, todos escreveram a receita tal como combinado na última aula? Boa! Devem sempre realizar as vossas tarefas escolares. Vamos confirmar se a vossa receita tem... Se escreveram o título, isto é, o nome da receita, se incluíram os ingredientes e também o modo de preparação, ou seja, a forma como é confeccionada. Muito bem, espero também que a tenham posto em prática e que tenha ficado deliciosa. O tema da aula de hoje é o texto narrativo. Existem diferentes tipos de texto narrativo. Se calhar vocês conhecem muitos deles. O romance, a crónica, a lenda e, entre outros também, existe o conto. Ah, Helena, eu adoro contos e então de príncipes e princesas é uma maravilha. Escolhemos um conto do autor que vocês de certeza conhecem, Hans Christian Andersen. Da nossa escola nós trouxemos alguns exemplares desses livros. Antes disso, só relembrar que este autor é dinamarquês e viveu entre 1805 e 1875. Olhem, aí para casa, estão a ver a data 1805-1875. Conseguem descobrir em que século é que viveu o nosso escritor? Muito bem, ele viveu no século XIX. Da sua vasta obra, ele escreveu muitos livros de literatura infanto-juvenil e muitos contos. Trouxemos alguns exemplares para vocês verem. O primeiro livro que nós trouxemos é uma compilação de vários contos. Sandra, diz lá o nome de alguns... Há alguns contos que encontramos aqui. A Pulgarzinha, as roupas novas do imperador, que alguns em casa devem conhecer como o Rei Vai Nu, o João Pestana, o Rapaz Travesso. Temos aqui também a Vendedora de Fósforos. Ele ainda escreveu outros, de certeza que os conhecem. Vejam, o Patinho Feio, a Pequena Sereia, a Vendedora de Fósforos, o Soldadinho de Chumbo, a Princesa e a Ervilha. E sobre a Princesa e a Ervilha nós trouxemos duas versões desta história. Ela tem diferentes versões, ou seja, é contada de maneira diferente, mas as ideias principais estão lá. Reparem, tem outras ilustrações e são de outras editoras, são de editoras diferentes. E é com esta história que nós vamos fazer a nossa aula de hoje. Sandra. O desafio, então, para a aula de hoje é descobrir a estrutura e as características do texto narrativo através do conto A Princesa e a Ervilha. O texto narrativo, como sabem, é um texto narrado, ou seja, é contado por uma pessoa a quem chamamos narrador. Vamos estar agora com muita atenção, porque vamos ouvir a história e vocês vão ter a oportunidade de acompanhar a leitura. As palavras vão caindo no ecrã para vocês também fazerem este exercício. Escutem. Olha, antes disso, Helena, o que é que será que uma princesa tem a ver com uma ervilha ou uma ervilha a ver com uma princesa? Olha, bem visto. Vamos descobrir. Ouçam com atenção a história. A Princesa e a Ervilha. Era uma vez um príncipe, herdeiro de um bonito reino, que queria casar, mas havia de ser com uma princesa verdadeira. Para encontrar o que queria, resolveu ir viajar. Despediu-se dos pais e da corte, foi percorrer o mundo inteiro. Mas, por mais que procurasse, não encontrava o que queria. Princesas havia muitas, mas se eram verdadeiras ou não, isso é que ele não podia saber, porque havia sempre qualquer coisa que o deixava na dúvida. Depois de percorrer o mundo, voltou muito desconsolado ao seu palácio porque, desejando casar com uma princesa verdadeira, em parte nenhuma a pudera encontrar. Uma noite estava um terrível temporal
A chuva, os relâmpagos e os trovões faziam um efeito medonho. Nisto bateram à porta do palácio com muita aflição e o velho rei foi abrir. Era uma princesa que procurava abrigo. Mas, santo Deus, em que estado se encontrava a pobre senhora, que a chuva desarranjara completamente? A água entrara-lhe pela cabeça e saía-lhe aos pés. O rei ficou admirado, não queria acreditar no que lhe diziam, mas a menina afirmou que era uma princesa verdadeira. Isso é o que nós amanhã vamos saber, pensou a velha rainha, mas não disse nada a ninguém. Foi ao quarto que destinava à princesa, levantou toda a roupa da cama e pôs-lhe uma ervilha ao fundo. Por cima pôs-lhe 20 colchões e mais 20 acolchoados de penas, mandando deitar a princesa sobre tudo isto. De manhã foi ter com ela e perguntou-lhe se dormira bem. Mal, muito mal. Respondeu a princesa. Não preguei olho em toda a noite. Sabe Deus o que havia nesta cama? De certo era alguma coisa muito dura, porque tenho o corpo cheio de nódoas negras. Foi uma coisa terrível. Então a rainha foi declarar ao príncipe que era realmente uma princesa verdadeira, porque em cima de 20 colchões e de 20 acolchoados de penas sentia a ervilha que lá pusera para a experimentar. Só uma princesa verdadeira podia ter uma pele tão sensível. O príncipe ficou muito satisfeito, porque tinha a certeza de ter encontrado finalmente uma princesa verdadeira. A ervilha foi levada para o museu, onde ainda se pode ver, se ninguém a tiver roubado. Olhem que isto foi uma verdadeira história. Gostaram do conto? De certeza que já o conheciam. Acham que o conseguem recontar? Nós vamos ajudar, porque compreender bem o conto vai ser importante para as próximas tarefas, para fazermos a interpretação e a compreensão da história. Para vos ajudar a recontar o conto, a professora Sandra vai utilizar um resumo, ou seja, com menos palavras e tendo as ideias principais e também com recurso à imagem, vai fazer o reconto do texto. Sandra, pronta? Certíssimo, Força. Helena. Vamos então começar. Como sabem, a nossa história começa com um príncipe. Um príncipe que queria casar. E então resolveu procurar pelo mundo inteiro uma princesa que fosse verdadeira, mas não a encontrou e voltou ao seu palácio. Numa noite de tempestade, uma menina bateu à porta dizendo que era uma princesa verdadeira e que precisava de abrigo. Lá no palácio, ninguém acreditou no que ela disse. A rainha, para descobrir se ela falava verdade, resolveu colocar uma ervilha debaixo de 20 colchões. Eram 20 colchões. E também de 20 acolchoados na cama onde ela iria dormir, a nossa princesa. No outro dia de manhã, a velha rainha perguntou-lhe se tinha dormido bem e a princesa respondeu que tinha sido uma noite terrível e que estava cheia de nódoas negras. Todos perceberam que ela estava habituada a uma vida de princesa, porque até a sua pele era sensível. O príncipe, esse, ficou muito satisfeito, porque tinha encontrado uma princesa verdadeira. E a ervilha, essa, foi colocada num museu. Posto perlim-pim-pim, o nosso conto chegou ao fim. Ora bem, acho que para vós é mais fácil então de perceber o conto. Mas vamos voltar ao texto inicial para ver como é que ele está organizado. Reparem, nós estamos aqui a olhar para o texto, está completo, e verificamos que ele está organizado em parágrafos. Lembram-se o que são os parágrafos? Eles começam com letra maiúscula e terminam com um sinal de pontuação. Também começam sempre um bocadinho
mais à direita e numa linha nova. Poderão estar organizados por uma ou mais frases. Vamos ver se vocês conseguem descobrir quantos parágrafos tem este texto. Vou-vos dar um tempinho. Fácil, tarefa super fácil. Sandra, vamos ajudar os meninos a contar? Vamos lá, então. Será que já todos chegaram a uma conclusão? Vamos ver. Vamos começar a contar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Na outra página, o 8º, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Conseguiram contar 15 parágrafos? Boa! Se tiveram algumas dificuldades, nós temos aqui uma dica, ou seja, um truque, porque às vezes há meninos que não conseguem fazê-lo bem e a professora Sandra vai ajudar-vos aqui com esta dica que acho que vocês vão gostar. Sandra. Então, o que vos parece aí em casa de se tornarem uns detetives? Mas não uns detetives quaisquer, uns detetives especiais. É essa então a vossa missão. Ser detetive. E a missão será descobrir parágrafos. Como? Ficaram com curiosidade? Então eu vou mostrar-vos. Vamos fazer um olho mágico para vos ajudar na missão. Como é que será esse olho mágico? Podem visualizar. Ficarão assim. Então, para o vosso olho mágico, o que é que vão necessitar? Qual é o material? Vão usar uma espátula ou um pau de gelado e na pontinha do pau de gelado colam um olho. Este pau de gelado vão pintá-lo com a vossa cor favorita. Agora, alguns meninos estarão a dizer: ai, mas eu não tenho paus de gelado cá em casa. Não se preocupem. Podem usar o quê? A vossa caixa de cereais ou a tampa da caixa de sapatos. Recortam um retângulo, pintam-no também. E se não tiverem olhos, podem fazê-los. Como? Usando moedas. Moedas com 2 diâmetros. Fazem o contorno da moeda, pintam de branco e depois a outra mais pequena pintam de preto, colam um no outro e têm o vosso olho mágico pronto. E agora, como é que vão começar a vossa missão? Como é que podem iniciar a caça ao parágrafo? Abrem o vosso manual de português ou então um livro que tenham aí em casa e, colocando o vosso olho mágico na horizontal, vão começar a caça. Eu vou mostrar aqui com uma imagem. Olhem, aqui no texto A Princesa e a Ervilha. Não parece tão divertido começar a contar os parágrafos usando o olho na horizontal. Tenho ainda mais um truque. Quem quiser, quando está a escrever um texto, normalmente vocês usam a folha pautada e é sempre difícil marcar o parágrafo. Então vão usar desta vez o vosso olho mágico. Colocam na vertical e ele fará logo o espaçamento correto para início de parágrafo. Não acham que vai ser divertido? Desejo-vos uma caça fantástica aos parágrafos. Divirtam-se. De certeza que foi uma excelente sugestão. Vamos agora novamente para o texto A Princesa e a Ervilha e vamos fazer algumas perguntas a ver se compreenderam bem o texto. São perguntas de interpretação. Vamos começar pela primeira. A primeira pergunta é então: quem são as personagens principais deste texto? Como vocês sabem, as personagens principais de um texto são as protagonistas do texto, onde aquelas que participam são os personagens mais importantes e aquelas em que desenvolvem o desenrolar da ação. Vamos descobrir nesta história quem serão. Será a rainha, o rei, o príncipe
ou a princesa? Fácil, não é? Esta história da princesa e a ervilha, as personagens principais são o príncipe e a princesa. Muito bem, quem deu esta resposta, corretíssimo. E agora, se estas são as mais importantes, há outras que também são essenciais à história, mas a quem chamamos personagens secundárias. Estão lembrados quem são as personagens secundárias? Vamos ver aqui quais são as do nosso texto. Elas têm menos importância, mas participam no desenvolvimento da ação. Então, no nosso texto, A Princesa e a Ervilha, quem são as personagens secundárias? Já dei um tempinho, de certeza que já têm uma resposta. Muito bem, as personagens secundárias deste texto são a rainha e o rei. Não se esqueçam que devemos sempre dar respostas completas. Depois de falarmos das personagens, vamos localizar este conto no tempo e no espaço. Vamos começar, então, pelo espaço. O espaço indica-nos o local onde se passa esta história. Normalmente respondemos à pergunta onde. E aqui está. Onde se passa este conto? Vamos ver as hipóteses que nós temos. Palácio, numa casa, no mar ou na floresta? De certeza que acertaram e escolheram palácio. Vamos contornar a resposta e, para vocês perceberem que esta é a resposta correta, vamos mostrar no texto e sublinhar as indicações que nós temos sobre o espaço onde se passa a história. Sandra, então, no primeiro, segundo, terceiro, no quarto parágrafo, temos ali uma referência a esta resposta. Desconsolado ao seu palácio. E ainda temos no sexto parágrafo, nisto bateram à porta do palácio. Estas duas referências ajudam-nos a mostrar que o local onde se passou a história foi o palácio. Sandra. Agora que localizamos o conto no espaço, vamos localizá-lo também no tempo. Quando falamos em tempo, temos de responder a uma pergunta. Lembram-se? À pergunta quando. Então, quando se passa este conto? Acham que se passa de manhã, à tarde ou à noite? Pensem bem. Já perceberam que a resposta não tem só uma opção de certeza, pois uma parte desenrola-se à noite e outra parte termina de manhã. Vamos verificar no texto a resposta. No quinto parágrafo está uma noite. Estava um terrível temporal. E depois, no 11º, encontramos de manhã. Assim, a nossa resposta a este conto passa-se à noite e de manhã, confirmado pelo texto. Vamos continuar as nossas perguntas. A seguinte, também fácil. O que aconteceu? Também fácil e de escolha múltipla. Vamos dar 3 hipóteses. O que aconteceu na noite de temporal? Primeira hipótese. Na noite de temporal, uma princesa bateu à porta do palácio. Segunda. Na noite de temporal, uma princesa bateu à janela do palácio. Terceira e última. Na noite de temporal, uma princesa tocou à campainha do palácio. Sandra, conseguimos... Uma noite estava ouvir... um terrível temporal. A chuva, os relâmpagos e os trovões faziam um efeito medonho. Nisto bateram à porta do palácio com muita aflição e o velho rei foi abrir. Era uma princesa que procurava abrigo. A hipótese correta era a primeira. Na noite de temporal, uma princesa bateu à porta do palácio. Puderam então verificar a vossa resposta ouvindo um excerto da história. Pergunta seguinte. A próxima pergunta.
vamos ver quem está com atenção e consegue acertar. Qual foi a estratégia? A estratégia quer dizer como é que ela fez, a estratégia da rainha, para verificar se a princesa era realmente uma princesa verdadeira. Também tenho 3 hipóteses de resposta. Primeira, a rainha colocou uma ervilha debaixo de 30 colchões e 10 alcochoados de penas. Ou a estratégia da rainha foi colocar uma ervilha debaixo de 20 colchões e 20 acolchoados de penas. E a última hipótese, a estratégia da rainha foi colocar uma fava debaixo de 20 colchões e 20 acolchoados de penas. Já descobriste de certeza. É muito fácil. Confirma agora pelo áudio se a tua proposta de resposta será a mais correta. Foi ao quarto que destinava à princesa, levantou toda a roupa da cama e pôs-lhe uma ervilha ao fundo. Por cima pôs-lhe 20 colchões e mais 20 acolchoados de penas, mandando deitar a princesa sobre tudo isto. Muito bem. Acertaram de certeza. A resposta correta era a hipótese número 2. A estratégia da rainha foi colocar uma ervilha debaixo de 20 colchões e 20 acolchoados de penas. Muito bem. Fácil estas tarefas. E ainda temos mais uma pergunta. É a seguinte, também de escolha múltipla. O que concluiu a rainha com a sua estratégia? A que conclusão é que ela chegou? Primeira hipótese, a rainha concluiu que era uma falsa princesa. Segunda, a rainha concluiu que o príncipe ficou muito insatisfeito. Terceira, a rainha concluiu que era uma princesa verdadeira. Esta é uma resposta muito fácil. Ouçam o áudio também com a Então a para a rainha foi verificação. declarar ao príncipe que era realmente uma princesa verdadeira. E cá está a resposta correta, a terceira e última resposta. A rainha concluiu que era uma princesa verdadeira. A interpretação deste texto não me foi muito difícil, não achas, Sandra? Acho que não. Então, agora que terminamos as respostas às perguntas sobre a interpretação, vamos fazer um pequeno resumo sobre como está organizado um texto narrativo. Vamos ver. Então, características do texto narrativo. Um texto narrativo, como dissemos logo no início, é um relato feito por um narrador de acontecimentos que podem ser reais ou imaginários. Alguns exemplos de textos narrativos são o conto, o romance, a lenda, a crónica, a fábula. Estão lembrados das fábulas? Quando os animais ficam com características humanas, até falam e têm sentimentos. Outra característica, possui personagens, as principais e também as secundárias. Desenrola-se num determinado tempo e num determinado espaço. E utiliza um discurso direto, como vimos também aqui neste texto. E o que é o discurso direto? Se estão lembrados, é quando falam as personagens. E nós, quando escrevemos, temos de colocar no início o travessão. E o discurso indireto é a narração ou a utilização da terceira pessoa. Sabem o que é a terceira pessoa, claro. A terceira pessoa do singular é o ele ou ela. E do plural, o eles ou elas. E agora vamos ver a estrutura de um texto narrativo. Um texto narrativo distingue-se por ter 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, apresentam-se e descrevem-se as personagens, localizando-as no tempo e no espaço. E, normalmente, ao surgimento de alguma missão ou de algum problema. No desenvolvimento, temos a descrição dos vários acontecimentos ou peripécias da história, ao desenrolar da missão ou do problema. Finalmente, temos a conclusão. É o final da história, apresenta-se o desfecho da narrativa, a resolução do problema.
Agora que ouvimos as características e a estrutura do texto narrativo, vamos propor-te uma tarefa para realizares aí em casa. Como já deves estar a imaginar, a nossa proposta é tu próprio fazeres um texto, escreveres, fazeres como se fosses um autor conhecido. E este autor que és tu vai fazer um brilhante trabalho. Se não vê, vou dar-te algumas dicas. O teu texto vai ter de ter a seguinte estrutura. Vais incluir, na introdução, uma personagem principal. Podes também optar por colocar mais que uma. Uma personagem secundária, localizar a história no espaço e no tempo e terá de surgir na missão ou um problema. Depois, no desenvolvimento, existe o desenrolar da ação, vais desenvolver o que se passa e há um clímax, ou seja, a parte mais importante. E terá de ter, não te podes esquecer, uma conclusão, onde existe uma resolução do problema. Eu sei que estamos a dar muita informação seguida e que talvez não consigas escrever tudo. Mas olha, uma estratégia. Pede aí ao adulto e tira uma fotografia aqui ao nosso ecrã da televisão e depois, com muito cuidado e com a caligrafia que eu sei que gostas de fazer, cuidada e bonita, podes então passar tudo, porque aqui na televisão o tempo passa muito rápido e nós temos de continuar. E para continuarmos, vamos dar-te algumas dicas para te ajudar nesta tarefa. Era o que eu ia dizer, Sandra, temos que ajudar os nossos amigos, porque eles vão precisar de alguma ajuda para escolher as personagens, o local, o espaço. Então vamos lá. Primeira ajuda. Vamos-te ajudar num possível início para o teu conto. Poderás começar antigamente, No tempo em que os animais falavam. no tempo das fadas, No tempo em que as bruxas andavam de vassoura. há muitos anos. Era uma vez. Isto é sugestões para o início. Só faltam 2 minutos, Helena, temos de nos despachar. Ai, pois é. Podes ter como personagens Eu uma leio menina, uma fada, um gato, o monstro das 7 cabeças, um gigante, uma bruxa. Não te esqueças que tens de ter um lugar para se passar a tua história. Um planeta mágico, uma gruta, floresta, um país distante, uma torre, uma ilha. Algumas sugestões. Que podes usar ou não. Claro. A tua imaginação pode-te levar a voar para outros caminhos que não Já estes que estou estamos aqui a a imaginar indicar. uma história também. Então, e a missão e o problema do teu texto poderá ser descobrir uma espada, encontrar um novo planeta, procurar uma erva que cura, encontrar o pai, encontrar um mágico ou encontrar um tesouro. E como expressões de encerramento de uma história, podemos ter: meu dito, meu feito, este conto saiu perfeito. Ou então, Vitória, Vitória, acabou-se a história, não podemos dar mais sugestões, Helena, porque só nos falta 1 minuto e meio. Pois é, temos que nos apressar. Então, vamos ver aí para casa, vamos registar aquilo que aprenderam hoje. Colocam a data, o que aprendemos, já estão habituados, já fizemos nas últimas 2 aulas e hoje vamos escrever que o que aprendemos foram as características e a estrutura de um texto narrativo. Agora, costumamos fazer a autoavaliação. Vamos ver se também temos tempo. Hoje trouxemos-te um semáforo. Se foi muito fácil... O que é que acharam da aula? Se foi muito fácil, escolhem, fazem uma bolinha verde. Se foi fácil, amarela. E se tiveram algumas dificuldades, vermelha. De certeza que vão optar pela cor verde, porque a aula foi fácil. A história que nós trouxemos foi a Princesa Ervilha. Fizemos a interpretação e explicámos então as características e a estrutura do texto narrativo. Como tarefa, é construir aí um texto em casa. Estamos curiosos para saber curiosas para saber o vosso trabalho. E não se esqueçam que um texto, uma história, também conta muito a ilustração. Se tiverem tempo, façam como os ilustradores dos contos e façam um desenho espetacular para ilustrar a vossa história. Adeus, beijinhos doces, até à nossa próxima aula. Beijinhos, até à próxima.